Está começando mais um programa Igreja Sinodal e eu quero acolher você que se liga com a gente neste espaço de reflexão e aprofundamento a partir dos desafios da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe e com um olhar prospectivo para a caminhada sinodal em nossa igreja. E hoje nós voltamos o nosso olhar para o desafio número 16, impulsionar a transformação para uma igreja mais próxima, aberta, sensível e empenhada com os problemas dos nossos povos. E para a gente conversar sobre este desafio, eu tenho a alegria de receber remotamente os nossos dois convidados, a presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Sônia Oliveira, a quem eu acolho aqui, desejando boas-vindas e obrigado desde já pela sua participação, Sônia. Obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui neste programa e que a gente possa fazer uma boa conversa nesse momento tão crucial para a nossa história pessoal e da Igreja no Brasil e da América Latina. Obrigado. E também conectado conosco o Bispo de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, Dom Adriano Tioca. Dom Adriano, muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Muito obrigado e um abraço a todos e a todas. Vamos ver se conversando nós clareamos as ideias, para que a igreja, até que enfim, possa de fato dar passos concretos para uma verdadeira conversão. É verdade, a conversa nos ajuda muito, uma boa prosa, a escuta. E eu queria começar nessa nossa conversa aqui trazendo a figura do Papa Francisco, que tem sido o grande artífice desse movimento, nos provocado na caminhada sinodal, que desde o início do seu pontificado, ele tem provocado a igreja a ser mais próxima, mais aberta, uma igreja em saída. E nós já estamos quase completando 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Olhando para o exemplo do Papa, por aquilo que ele tem proposto para a igreja, vocês acreditam que esse movimento de abertura, de transformação, ele tem acontecido? Queria começar ouvindo você, Sônia, e na sequência do Adriano. Marcos, eu creio que nós aqui no interior de Minas, a gente tem um dizer assim, a gente escuta e fala, eu creio que está acontecendo, não de uma forma assim avassaladora como gostaríamos que tivesse, mas nós temos sim visto e acompanhando muitas pessoas, e não só da Igreja Católica, trazendo e fazendo essa reflexão a partir do que o Papa Francisco tem apresentado para nós. Não é da forma que gostaríamos, mas eu acredito que tem acontecido sim e temos vivenciado. Uhum. Dom Adriano, a sua experiência também em uma igreja que está aí já no território amazônico também, uma experiência muito rica de pastoral, já inclusive de passos sinodais. Como é que o senhor avalia essas proposições do Papa Francisco? O Papa Francisco tem as ideias muito claras a respeito de como a igreja deve enfrentar esta mudança de época. É muito claro, ele tem um projeto global para não só a igreja, mas para a humanidade inteira. E, infelizmente, a igreja, na sua herança cultural, ficou um tanto presa ao passado, mas com certeza as coisas estão mudando. Eu participei do Sínodo da Amazônia e, para mim, foi uma experiência belíssima de comunhão, também de liberdade, para ouvir as pessoas, especialmente as mulheres e as mulheres indígenas, que falaram de uma forma incrível mesmo, espetacular. Então, as coisas estão caminhando. Como a Sônia disse, um tanto devagar, mas certamente as coisas vão acontecendo. E o Papa disse que devemos nos preparar para surpresas, porque o Espírito com certeza está trabalhando, e esse sínodo de 2023 vai só dar mais força e mais impulso a esta caminhada. Eu queria trazer agora um assunto, a gente está pensando nessa igreja de proximidade, de sensibilidade, de transformações que o Papa coloca, mas ao mesmo tempo em que nós vemos não só o discurso, mas a prática do Papa Francisco, quando a gente olha, por exemplo, para as redes sociais, para a comunicação de um modo geral, e agora a pandemia deu visibilidade a muitas coisas, a gente acaba percebendo assim um modelo de igreja que é muito preocupado com as questões estéticas, com os panos e até com retomada de algumas coisas
do passado, né? Vem ali redescobrindo, trazendo algumas coisas, um modelo bastante estético. E também questões morais. Esse modelo prejudica esse desafio transformador que a Assembleia Eclesial traz para nós? Sônia? Eu acredito que, eu não só acredito, como eu tenho certeza que prejudica e muito, muito mesmo, sabe, Marcos? Porque, na verdade, quando o Papa Francisco, ele retoma aquilo que o Concílio Vaticano II, e aí ele retoma de uma forma bonita, trazendo justamente a realidade dos pobres e a realidade do povo. Então, ele vem trazendo como, eu falo que o Papa Francisco tem uma experiência de Jesus Cristo quando falava em parábolas. E ele fala de um jeito nos seus escritos muito simples, né? E isto, a forma como ele hoje nos impulsiona a uma igreja em saída, uma igreja que seja enlameada, mas que esteja do lado dos pobres, uma igreja que esteja nas periferias, esse modelo que o Papa Francisco apresenta e esse modelo que você fala dessa eclesiologia mais dentro do lúdico, que eu vou assim dizer, né? De muito pano, muito incenso, muita coisa, isso prejudica. Por quê? Porque, na verdade, nós que estamos aqui nas bases, eu vou falar um pouquinho a partir da experiência nossa nesse sertão norte-mineiro, o pobre não vai na igreja, não sente essa presença, e muito menos aqueles que estão nesses espaços também descem às periferias, entendeu? Então, isso prejudica demais. A igreja estrutura, não igreja, povo de Deus, não somos todos, porque corremos o risco de falar igreja, né? Mas a igreja estrutura, ela afastou muito dos pobres, dessa luta de periferia, e penso que quando o Papa Francisco apresenta isso, ele quer nos chamar justamente para esse retorno, essa saída para esse ambiente. E aí deixando tudo, porque quando a gente se lameia, quando a gente está do lado da comunidade pobre, nós não queremos nos preocupar com roupa, nós não queremos nos preocupar com tecido, se tem incenso, se não tem. O que nós queremos é a vida, é resgatar, é a dignidade. E aí eu penso que esse modelo que hoje está introjetado na nossa igreja dificulta e muito a realização desse querer do Papa Francisco, esse modelo dessa igreja em saída, esse modelo dessa igreja povo de Deus que ele tenta resgatar a partir do Concílio Vaticano II, e aí dificulta muito a presença daqueles que são pobres, sentir presente e sentir acolhido dentro da nossa igreja. Uhum. Esse desafio que a gente está conversando hoje, o desafio número 16, a primeira orientação pastoral dele traz a seguinte proposta: fazer da igreja um lugar de acolhimento, de escuta, de acompanhamento dessas questões pastorais, né? Através de espaços criativos e de serviço, com a participação de todo o povo de Deus. Dom Adriano, como é que nós podemos, né, enquanto igreja, povo de Deus, que a Sônia trouxe aqui para nós, enquanto comunidade, fazer com que as nossas comunidades se tornem esse lugar realmente de acolhimento e de escuta? Eu creio que isso é possível só se tiver um caminho de fé que leve a fazer uma experiência do Cristo, mas do Jesus concreto, aquele dos evangelhos, não aquele Jesus edulcorado e adaptado aos gostos, né, mais ou menos né, potáveis de uma sociedade que se afastou, né, daquilo que é a mensagem evangélica. Se nós tivermos a pessoa de Jesus como referência, aí nós sabemos que somos discípulos de um Deus encarnado, um Deus que não quis nos extrapolar da história, mas nos quis mergulhados dentro da realidade para transformá-la conforme o sonho dele, que é o reino de Deus. Então, toda a igreja que se desencarna da realidade ou que idealiza um passado que, por sinal, nunca existiu do jeito que as pessoas pensam e se refugia nesta realidade, trai o Cristo, trai o reino e se desencarna da realidade. Então, isso é, infelizmente, né, uma tentação muito grande, porque diante da mudança de época que estamos vivendo, é natural sentir um certo medo e um desconforto, mas aí ou a gente confia no Espírito Santo e mesmo arriscando de errar, como o Papa mesmo diz, é melhor uma igreja que erre, que se lameie, do que uma igreja que é pura e ascética, mas que também não diz mais nada
a quase toda a população, né, a humanidade. É importante esses pontos que Dom Adriano traz e que a Sônia também trazem para nos ajudar nessa reflexão do desafio 16, impulsionar a transformação para uma igreja mais aberta, sensível e empenhada com os problemas dos nossos povos. É o desafio que a gente está conversando. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua a conversa com a Sônia Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e com o Dom Adriano, que é bispo de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Fique por aí, até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, conversando sobre a transformação, a igreja próxima dos desafios, das realidades do povo e como um espaço de transformação. Dom Adriano, no bloco anterior, o senhor trouxe aqui para nós a perspectiva de olhar para a pessoa de Jesus Cristo, que não se distancia, mas que se aproxima de nós, para que o reino de Deus se concretize. E eu me lembrei de uma expressão muito bonita que o Papa Francisco nos oferece na Evangelii Gaudium, que é: evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Como é que nós podemos perceber estes sinais do reino de Deus presente no mundo e torná-los mais próximos de nós? Eu creio que para nós tornar presente o reino de Deus, temos que começar a nos aproximar mais das pessoas e conhecer profundamente a realidade e tentar de inspirar nesta realidade aquilo que são os valores evangélicos. Afinal de contas, Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Né? A luz, o sal é para iluminar o entorno, o sal é para salgar, dar sabor a uma realidade que não é o sal em si. Então, eu creio que, na medida que nós, como o Papa está propondo, entrarmos para valer na defesa da nossa casa comum, o planeta Terra, com uma ecologia integral, estivemos dispostos a sonhar e lutar para uma economia diferente da atual, respeitosa da natureza, né? mais atenta no uso dos bens desta terra, uma economia que não só não mate como a economia atual, mas que faça viver todos com dignidade. Se nós toparmos de lutar para uma educação que seja uma educação integral, que cuide da dimensão espiritual, da dimensão psíquica, afetiva e também científica, no sentido como nós a entendemos, se nós estamos dispostos a repensar a política para que a política seja, de novo, aquela que dirige, de fato, o caminho e não a economia neoliberal, e se nós estamos dispostos a acreditar que não serão as elites que vão fazer esta mudança, mas serão as organizações populares que poderão tomar a frente, é o que o Papa propõe. Esta é uma proposta global, e esta proposta tem como raiz o Evangelho, os valores que Cristo veio a trazer como a proposta do seu reino. Eu creio que, como igreja, não podemos claramente jogar fora toda a estrutura de conservação, os sacramentos e tudo, mas junto com a manutenção da igreja de manutenção, a dizer assim, nós temos que pensar numa igreja de missão, uma igreja que justamente, né, não parte de dentro para fora, mas que reconhece fora da igreja os sinais dos tempos, os valores cristãos e, a partir dali, ajuda o povo, né, os povos a ver de onde vem, qual é a fonte desses valores. E aí vão encontrar o Evangelho e a pessoa de Jesus. É um outro caminho, né, para fazer uma nova evangelização. Exato, é um processo de conversão, né, pessoal, pastoral, que precisamos fazer para ir retomando esse caminho que Dom Adriano coloca. A gente fala aqui sobre a igreja, essa transformação para uma igreja mais próxima do povo, e a segunda orientação do desafio 16, ela convida a uma transformação dos espaços eclesiais com base num modelo relacional de comunidade. Sônia, a gente está ainda engatinhando numa retomada dessa pandemia que se arrastou, né, tão longamente. Ainda não saímos, infelizmente, totalmente dessa pandemia, né, essa retomada, né, da fase mais aguda, que de certa forma nos distanciou fisicamente, né, das nossas relações. Como é que nós podemos recuperar essa dimensão relacional das nossas comunidades?
Marcos, eu queria só voltar um pouquinho, Sim. além de responder isso, quando o Dom Adriano trazia essa questão dessa presença de Jesus e a partir de Jesus essa caminhada. Eu recordo que uma das coisas mais bonitas na Assembleia Eclesial foi quando recupera o ser discípulo missionário. Se nós não vivermos essa experiência do ser discípulo missionário, primeiro, o que é o discípulo? É aquele que escuta o que Jesus fala. Então, essa vivência, né? Então, eu penso que para nós, eu só queria recuperar isso, que eu acho que está faltando muito recuperarmos essa dimensão do discipulado e da missionariedade. Vamos lá, então, aquilo que você me pergunta. Eu acho que dentro desta proposta, eu acho que a pandemia, ela, além dela ter dificultado essa relação, mas ela também revelou muita coisa para nós. E muita coisa que estava escondida no nosso meio, na nossa presença, nas nossas comunidades, e que talvez agora a gente vai poder ter facilidade de tentar consertar isso a partir daquilo que o Papa Francisco tem nos pedido, tem nos chamado a atenção. Eu creio que o retorno disto é a partir dos círculos bíblicos. Por isso que a gente tem reforçado muito. Porque os círculos bíblicos, Marcos, numa comunidade, ele reforça muito essa presença. Eu não sei se é característico de todos os lugares, mas o círculo bíblico nosso aqui, por exemplo, é uma forma de você saber da vida da pessoa, quem é que está doente ali na comunidade, quem é que está precisando de alguma coisa, e a partir da palavra de Deus, você vai também buscando caminhos para isso. Quando tem alguém vivenciando a experiência de 15 anos, de um casamento, do aniversário de casamento, isso é muito presente na realidade dos círculos bíblicos. Eu acho que esse é um dos primeiros caminhos para essa experiência dessa relação, desse retorno dessa relação, dessa presencialidade. Depois, eu acho que essa vivência comunitária também, e aí eu vou chamar a atenção por uma outra questão, que nossas comunidades, e aí trazendo comunidades paroquiais, estão reproduzindo aquilo que acontece nas paróquias. Eu acho que a gente tem que retomar um pouco a realidade do que é uma comunidade. Talvez voltarmos um pouquinho naquilo que as comunidades eclesiais de base apresentavam para nós, né? Essa vivência da vida comunitária, onde você pode participar de tudo e não precisa estar copiando, desde a liturgia até as outras coisas mais estruturais das nossas paróquias, dentro das nossas matrizes, dentro das nossas comunidades. Então, eu penso que eu defendo muito isso, sabe? Essa questão do círculo bíblico. É do círculo bíblico que nasce, que você vai encontrar o doente na comunidade. É no círculo bíblico que alguém fala assim, olha, alguém está fazendo aniversário, alguém está precisando. O posto de saúde hoje está fazendo uma intervenção de saúde. Então, eu acredito que se nós tivermos essas experiências da leitura orante da palavra de Deus, pode falar círculo bíblico, mas da leitura orante, da Lexio Divina, mas ter um olhar a partir da realidade da comunidade, do chão que nós estamos pisando, né? Essas visitas, o retorno na catequese, né? Que a gente consegue chegar e ir até os pais das crianças e tudo mais, mas ela parte muito dessa relação da leitura orante da palavra de Deus, que traz um olhar da relação das comunidades. É isso. É importante a gente observar isso que a Sônia nos traz, como a comunitarização, né? Que é como esse espaço de proximidade, né? Às vezes, em relações maiores, em tempos maiores, a gente vai perdendo esse contato com o outro. A gente já está partindo aqui para o encerramento do nosso programa e eu queria, Dom Adriano, encerrar trazendo uma última pergunta para o senhor. Como é que nós podemos pensar uma igreja sinodal que seja realmente comprometida com a dimensão social e missionária, e não seja apenas um discurso ou não seja missionário de fachada? Eu creio que para que isso aconteça, nós temos que levar a sério um caminho de formação permanente e por graus para os nossos cristãos, para os batizados e batizadas. Para ser uma igreja de fato comprometida, primeiro temos que ter umas comunidades com uma formação na fé melhor do que aquela que tem atualmente. Não pode ser só um catecismo aprendido como crianças, mas deve ser o alimento constante a palavra de Deus. Depois, ler a palavra de Deus, né, sempre ligada à realidade e com a capacidade de ler de forma crítica, com o olhar da fé à realidade. E depois, ver que as nossas comunidades não se encontrem só para celebrar,
mas que se encontrem para partilhar a vida e para caminhar juntas, organizando ações também em comum para poder se apoiar reciprocamente e também para discutir quais são os problemas, não só do lugar, mas também talvez da cidade ou até, né, do Estado, do Brasil, ter então uma visão mais ampla. Só que, repito, isso se faz só com uma formação que deve ser, né, permanente e por graus. É claro que não dá para oferecer a todos a mesma comida, né? Mas por graus dá para poder ter uma formação capilar, vamos dizer assim, né? Através de subsídios bem simples, uma formação mais sistemática, né? Tendo a palavra de Deus como referência principal e a leitura da realidade em relação com a palavra também como parte essencial, e uma reflexão teológica também em cima da realidade, com quem estiver disposto e tiver condições, para que tenha alguém que possa fazer formação permanente nas nossas comunidades. Eu creio que só com comunidades adultas, né, firmes na fé, com a capacidade de ver de forma crítica a realidade e organizadas dentro, né, entre elas, tem a possibilidade de fazer a diferença no território, né, e também no país. Nós conversamos no programa de hoje sobre a igreja próxima das realidades do povo. Eu quero agradecer à presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Sônia Oliveira, pela sua reflexão e partilha conosco. Sônia, muito obrigado, viu? Eu agradeço, Marcos, pela oportunidade. Continuamos sempre seguindo os passos de Jesus Cristo, animando, confiantes, mas também os ensinamentos que o Papa Francisco tem nos apresentado. Uma igreja e saída para as periferias. Com certeza. E ao Dom Adriano, bispo de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, coração da Amazônia, também pela participação aqui conosco, pelas reflexões e apontamentos. Dom Adriano, muito obrigado. De nada, né? Foi um prazer poder dialogar com vocês e que Deus nos ajude a aproveitar este tempo. A igreja tem um feito incrível, um profeta, chefe de uma instituição, vou dizer assim, um tanto esclerosada, né? E é natural que ele tenha, né, muita gente que estranha ou até que se ponha contra, mas é uma ocasião. Os profetas são homens de Deus, né? São aqueles que podem de fato apontar caminhos novos, e o Papa está fazendo isso. Vamos aproveitar deste tempo, é um tempo de graça. Isso mesmo, aproveitemos deste tempo e, como de costume, a nossa inspiração para encerrar o programa vem dele. Na Evangelii Gaudium, número 31, o Papa Francisco, dirigindo-se aos bispos, mas numa expressão que vale para toda a igreja, ele diz que é preciso, às vezes, pôr-se à frente para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo. Outras vezes, manter-se-á simplesmente no meio de todos, com a sua proximidade simples e misericordiosa. E, em certas circunstâncias, deverá caminhar atrás do povo, para ajudar aqueles que se atrasaram e, sobretudo, porque o próprio rebanho possui o olfato para encontrar novas estradas. Obrigado, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.